Olá a todos, não sei se me conseguem ouvir. Conseguem? Ok. Olá a todos e bem-vindos ao segundo Meetup do UX Writing Portugal. Para quem veio ao primeiro Meetup e para quem está cá pela primeira vez, é ótimo receber-vos e um grande obrigada por escolherem passar esta hora connosco a conversar sobre UX Writing. No final do primeiro Meetup, recolhemos algum feedback sobre o evento e aproveitámos para pedir sugestões sobre temas que vocês quisessem ver abordados em futuros meetups do UX Writing Portugal. A maioria das pessoas que preencheu o nosso inquérito já são e trabalham como UX Writers, o que é um ótimo sinal, mas também houve várias pessoas que se juntaram a nós que ainda não são, mas que querem tornar-se UX Writers, e ainda pessoas que não são UX Writers nem querem ser, mas que têm interesse pela disciplina. E algumas das sugestões que nós recebemos foi para voltarmos um bocadinho ao início, ou seja, para explicarmos o que é o UX Writing e quais são os princípios básicos que se têm de ter em conta quando se escreve com este propósito. E é sobre isso mesmo que a nossa convidada de hoje vai falar. Hoje temos connosco a Catarina Abreu. A Catarina é do Porto e é UX Writer e Copywriter na Finester Technologies, que é uma aplicação que permite acompanhar a localização dos nossos animais de estimação em tempo real através de GPS. A Catarina vai contar-nos tudo sobre o UX Writing e sobre como melhorar a experiência do utilizador através das palavras. Vai explicar o que é o UX Writing, o que não é também, e também vai partilhar connosco os princípios básicos desta disciplina, assim como alguns exemplos ilustrativos. Antes de mais, queria só apelar para que mantenham os vossos microfones desligados até ao final da apresentação e até lá sintam-se à vontade para colocar questões no chat e para que no final possamos ter aqui um debate novamente como no primeiro meetup e para que a Catarina possa responder às vossas perguntas. Catarina, o palco é teu. Obrigada, Lorena. Para partilhar o ecrã. Olá a todos. Força. Vou partilhar então uma ecrã para vocês conseguirem ver também. Não te O estamos que a eu ouvir, vou... acho eu. Ou estamos? Estão a ouvir? Estamos, eu é que tinha, desculpa, força. Faz mal. Obrigada, Lorena, e obrigada a todos por estarem presentes no segundo meetup da UX Writing Portugal. É sempre bom ter mais pessoas interessadas em UX Writing e como este pode melhorar a experiência do utilizador. Começando então por me apresentar, eu sou a Catarina, sou UX Writer na Finester Technologies e juntei-me no início de 2018 para Customer Support e Social Media Manager. E à medida que ia lidando com os problemas dos nossos consumidores e utilizadores, perceber quais eram as dúvidas que eles tinham, as necessidades que eles relatavam, fui olhando para o produto de maneira diferente. Se calhar, grande parte destes problemas ou destas dúvidas podiam ter sido evitadas se o copy que estava na app fosse mais simples ou menos técnico e que impulsionasse a autonomia do utilizador. E foi assim que eu fui entrando um pouquinho no mundo do UX Writing, comecei a discutir isto com design, com a Rita, que está aqui, e foi assim que eu fui dando também então os primeiros passos, mas eu não fazia ideia do que era UX Writing, nem que isto era uma disciplina toda. E, ai, e pronto, e foi assim que eu comecei, fast forward para a frente. Agora estou aqui com vocês a apresentar-vos o que é o UX Writing e como é que este então ajuda à experiência. Antes de avançarmos para a apresentação, queria também falar um bocadinho da Finester e o que é o produto, porque eu vou-vos dar alguns exemplos e não quero que vocês se sintam perdidos ao longo da apresentação. Portanto, a Finester desenvolveu um GPS Pet Tracker. Um GPS Pet Tracker é um dispositivo que permite fazer o tracking da localização dos nossos animais de estimação. E este dispositivo é bastante diferente do que existe no mercado, porque nós utilizamos uma radiofrequência, que é a Maze, um, e o que aumenta por si só a complexidade do nosso produto e o facto de ser também uma radiofrequência tem uma característica que é ter um alcance máximo desta comunicação, ou seja, se vocês me virem a dizer perda da ligação ou perda da conexão, quer dizer que o animal de estimação está no fim deste alcance máximo e não consegue reportar a posição ao dono. Avançando então para a apresentação em si. Nós já temos visto que o X-Writing começa a ser já bastante definido e falado, mas ainda existe alguma confusão nos termos,
portanto é melhor deixarmos já explícito o que é. Começando pelo que não é. O UX-Writing não é copywriting, nem content writing, nem technical writing. Uma pessoa numa empresa pequena pode acabar por fazer tudo um pouco, mas eles são diferentes. O copywriting é sempre muito mais orientado para as vendas, onde o texto é mais ornamentado, mais apelativo, e tenta sempre chamar a atenção do seu público-alvo. O content writing é um conteúdo mais longo, por norma, e foca-se muito em artigos, blog posts, scripts de vídeos e podcasts. E por fim, o technical writing é uma documentação mais técnica, que explica como é que funciona o produto, mostra as suas instruções ou help centers, por aí. Chegando assim então ao UX Writing, é exatamente o que a palavra indica, ou a expressão indica, é a escrita dentro da experiência do utilizador. Foca-se muito nos produtos e no texto que estão dentro destes produtos, que as pessoas veem ou ouvem e interagem dentro destes produtos. O objetivo de um UX Writer é construir então uma conversa clara entre o produto e o utilizador, e podemos dizer que o grande objetivo do UX Writing no geral é ajudar os utilizadores a cumprir uma tarefa e a cumprir um objetivo. E devemos sempre nos auto-intitular como defensores dos interesses dos consumidores em todas as etapas do desenvolvimento do produto. Mas temos estado a falar do que é e de plataformas e produtos e quais são estes produtos, quais são os produtos em que está visível o X-Writing, onde estão presentes. Estão em todas as interações que nós temos com os nossos computadores, com os nossos telemóveis, é o texto que está nas apps que nós usamos, desde redes sociais a jogos, ou a home banking, por exemplo, ou mindfulness. Estão também em carros inteligentes e nos seus painéis de controlo. Estão também em produtos digitais, como a Netflix, o Spotify, Monday, Notion. Acabam por estar também em Smart TVs e todas as apps que estão dentro das Smart TVs. Smartwatches, chatbots na construção da conversação, assistentes de voz e estão também em produtos não digitais. Esta aqui é uma torradeira, sei que é estranho, mas pensou exatamente no que o seu utilizador quer. Às vezes nós estamos a fazer uma torrada e só precisávamos de um botão que permitisse que fosse só um pouco mais, como diz aqui, não sei se vocês conseguem ver, porque está um bocado blurred, mas só um pouco mais, ou então levantar para ver se está no ponto certo. E nunca se sabe se nós daqui a uns anos também não estaremos todos a conversar como o X-Writing melhora a experiência de produtos não digitais. Aliás, no primeiro meetup eu lembro-me de alguém do público estar a discutir de como o X-Writing poderia ajudar também serviços governamentais ou de finanças ou de impostos, e como isso nos tornava todos cidadãos muito mais felizes. Mas voltando então aos produtos digitais. Quais são os principais elementos do X-Writing dentro destes produtos? Podemos dizer que os encontramos em ecrãs de onboarding, em erros, em diálogos de confirmação, notificações, empty states, definições, botões, tooltips e muitos mais outros conteúdos e elementos destas plataformas. E para além disso, estão também noutras comunicações que acontecem ao longo da experiência do utilizador, por exemplo, e-mails onboarding, novas funcionalidades, novos updates, início ao fim de subscrição e até páginas 404. E eu quero deixar uma coisa bem esclarecida, porque eu até tinha dúvida quando comecei a perceber o que era o X-Writing, é a distinção entre o microcopy e o X-Writing. O X-Writing é muito mais do que microcopy. Aliás, microcopy é uma pequena categoria de texto dentro do X-Writing. Pode ser botões, pode ser só as pequenas pistas que ajudam o utilizador a avançar. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo do Airbnb, que refere que o utilizador não vai ser já cobrado se clicar em reservar, enquanto que o X-Writing é então toda a comunicação que existe ao longo da experiência, é toda a narrativa que existe. Portanto, podemos dizer que um X-Writer não trabalha sozinho, não trabalha, deve ter sempre em atenção qual é o objetivo do produto, qual é o objetivo da empresa,
e trabalhar em equipa e não ser uma pessoa sozinha na sua pequena bolha, como diz este texto aqui, a escrever copy inteligente. Existe uma coisa também que quero deixar bem definida, porque às vezes quando as pessoas entram em UX Writing não se apercebem disto. E citando o grande John Saito, que é um UX Writer da Dropbox, o objetivo do UX Writing não é que as nossas palavras sejam vistas. Um UX Writer nunca deve ser vaidoso nas suas palavras e esperar que o seu conteúdo seja visto e celebrado. Isto pode acontecer, mas deve ser uma ínfima parte, e se calhar a maior parte dessas vezes é por UX Writing Geeks. O nosso trabalho aqui é dar um passo atrás e deixar que a experiência seja mais fluida e transparente possível. E deixar a experiência mais fluida possível é das vantagens do UX Writing na experiência do utilizador, e ainda existem muitas mais. Portanto, de que forma então é que o UX Writing ajuda a experiência do utilizador? Previne que o utilizador se sinta perdido, deve sempre responder às questões ou explicar porque é que o utilizador está ali e como é que pode avançar. Nós temos aqui um exemplo da Finster, que mostra, não, que nós adicionamos aqui 3 screens de onboarding, porque as pessoas inicialmente tinham dificuldade em perceber como é que faziam o tracking do seu animal. Então adicionámos 3 screens de onboarding que explicavam exatamente como é que eles conseguiam fazer o tracking, o que é que acontecia durante o tracking e o que é que acontecia após eles desligarem o tracking. Adicionámos também um vídeo, porque às vezes é muito mais fácil ver a acontecer, principalmente porque nós temos algumas pessoas que não são tech savvy e podem ter mais alguma dificuldade ao utilizar o produto. Evita também que o utilizador fique frustrado e confuso, evita que aconteçam erros e reduz qualquer fricção que possa existir no produto. Fricção é alguma tensão que existe entre o utilizador e o que ele está a tentar fazer. Nós temos aqui um bom exemplo do QuickBooks, que mostra como é que o UX-Writing consegue evitar que o utilizador fique frustrado ao evitar erros. Ou seja, em antemão ele explica quais são os parâmetros da password, em vez de ficar num loop infinito de tentativa e erro que acaba por frustrar o utilizador num ecrã tão forte que é o de login ou de criar conta. Guia também o utilizador de forma simples e intuitiva. Deve sempre o ajudar a avançar, explicar porque é que deve fazer certa tarefa e como a pode fazer, e acaba sempre por dar pistas que permitam ao utilizador terminar a tarefa ou a completar. Nós temos aqui um exemplo do NPS. Um NPS é uma maneira de nós conseguirmos perceber qual é a satisfação do utilizador para com o produto, e quando nós tínhamos pontuações não tão boas, muitas dessas pontuações não nos diziam qual era o problema ou o que é que se estava a passar, ou seja, nós não conseguíamos perceber ou até ajudar, quer seja na usabilidade, quer seja a partir do suporte. Ou seja, nós decidimos adicionar uma pequena pista na caixa de texto que permitia então dar este pequeno empurrãozinho e motivar à resposta e desbloquear qualquer pensamento que a pessoa pudesse estar a ter. Torna o produto também mais humano e esclarece possíveis dúvidas e medos, mesmo antes do utilizador se aperceber que este tem. Nós aqui temos um exemplo também da Finster, que pede para escolher uma cor para o dispositivo logo no setup. Mas como a pessoa nunca utilizou o produto, não percebe porque é que isto acontece. Se nunca interagiu, porque é que eles me estão a pedir isto? O pessoal não percebe. Então nós decidimos adicionar uma pequena pista, uma pequena dica que explica porque é que isto é pedido e como é que isto vai beneficiar. Ou seja, se a pessoa tiver mais que um animal, por exemplo, e tiver dispositivo para os dois, se escolher sempre a mesma cor, não vai conseguir distinguir os dispositivos, quer fisicamente, quer na aplicação, porque as cores do seu tracking vai acabar por ser igual.
gera engagement, conversão e acaba por reter o utilizador. Eu trouxe-vos aqui 2 exemplos muito conhecidos da Google, não podia deixar de vos trazer, em que mostra como, na minha opinião, ao tirar o tom mais efetivo, e adiar a tomada de decisão do utilizador, acaba por gerar mais engagement e conversão e click-throughs, aqui. Ou seja, se vocês estão a ver em vez de reservar quarto, passa para verificar disponibilidade, tiveram um aumento de 17%, o que é enorme. E por fim, cria também empatia para com o utilizador. A empatia está em todos os outros pontos que vimos, porque o UX-writer deve ser capaz de se colocar no papel do seu utilizador, perceber o que é que ele precisa de ser, esclarecido ou assegurado em cada etapa do produto, mas às vezes basta simplesmente termos esta empatia de sentimento para com o utilizador, e o Slack é um ótimo exemplo disso. Aqui, ele não consegue ajudar mais o utilizador e pede desculpa, e então sente-se empático para com a dor do seu utilizador. Hum, e agora passamos assim para os fundamentos do UX Writing e como realmente conseguimos aplicar, ou fazer este impacto no nosso dia a dia e passar mesmo para a parte prática. Para isso, vamos nos focar em 3 grandes pontos: pesquisa, a voz e o tom do produto e, por fim, os princípios básicos de UX Writing. Para a pesquisa, nós devemos também trabalhar com UX researchers e perceber quem são os nossos utilizadores, se é um nicho muito específico, se são tech-savvy, qual é a idade deles, como falam, como falariam dentro do nosso produto, quais são os seus problemas e como é que o nosso produto os ajudava, a acalmar ou a colmatar, quais são as suas preocupações, receios e sentimentos que possa haver durante a experiência, e por fim também reunir com os stakeholders do produto e perceber quais seriam os objetivos do mesmo e também os objetivos da empresa. Ao fim desta parte, podemos então olhar para a voz e o tom do produto. A voz acaba por ser a personalidade da marca e do produto, e o tom é como o produto fala em diferentes situações e responde emocionalmente. Convém sempre que nós tenhamos a voz e o tom consistentes ao longo do produto, porque acaba por promover uma confiança e lealdade no produto. Mas, consistente é diferente de igual, não, desculpem. Consistente não quer dizer igual, e ao longo da experiência do produto, existem diferentes interações e o tom deve ser adaptado a cada uma dessas. Por exemplo, trouxe-vos aqui um exemplo do mapa de tom do Walmart, onde o espectro está dividido em algo mais divertido, mais emocionante, e no seu oposto temos algo mais respeitador, mais sensível. E como conseguem ver, os ecrãs de sign-up e de confirmação vão ser sempre mais divertidos, mais emocionantes, do que seriam os de pagamento e de informação pessoal, que requerem sempre mais sobriedade e devem ser sempre mais respeitadores. Por isso é que nós devemos ter sempre muita atenção quando usamos humor, quer seja micropróprio ou o X-Writing, porque o humor é subjetivo, o que nós achamos engraçado, os nossos utilizadores podem não achar. E se tentarmos brincar com situações que possam ser que requerem esta sobriedade, podemos perder a confiança do utilizador e podemos acabar por perdê-lo. Ao fim de então vermos a voz e o tom, convém sempre, lá está, mantermos esta coerência e esta consistência, e uma das maneiras mais fáceis para nós conseguirmos ser então coerentes é construir um Content and Style Guidelines. Eu trouxe-vos aqui um exemplo do Shopify, que mostra como é que a voz do Shopify deve ser, mostra as características e dentro de cada uma, explica o porquê de ser e como ser. Para além disso, dentro destes Content and Style Guidelines, dentro destes mesmos, devemos incluir também algumas definições de estilo e terminologia, ou seja, definições de gramática, de capitalização, pontuação, quais são os verbos aliás, os tempos verbais que devemos usar e as palavras que devemos usar e as que devemos evitar. Nós temos aqui o exemplo também do Material,
que é o Design System da Google, que mostra quais os tempos verbais que devem ser utilizados na sua comunicação do produto. E agora que vimos então os 2 pontos que acontecem antes da escrita, passamos então para os princípios, práticos e fundamentais do X-Writing. Portanto, o texto deve ser sempre conciso. Conciso quer dizer, curto e eficiente, e devemos sempre retirar as palavras que estão a mais, e que o utilizador não precise para avançar. Para além disso, o texto deve ser scannable. Scannable, o que é que eu quero dizer com scannable? Quando um utilizador está num produto, numa plataforma digital destas, não vai ler o texto todo. Acaba sempre por ler na diagonal ou passando os olhos até encontrar as palavras que o permitam ou que lhe deem pistas que permitem a avançar. Trouxe-vos aqui também um exemplo que aconteceria no mundo Finester, na nossa aplicação, que é, quando então o módulo perde conexão ou perde a ligação. E se quiseres tornarmos isto mais conciso possível, basta tirar as palavras que estão-se a repetir, ou seja, não está conectado ou perdeu a ligação, acaba sempre por ser igual para o utilizador, e retiramos. E com o telemóvel, porque acaba por ser redundante, tendo em conta que ele recebe esta notificação no telemóvel. Trouxe-vos também aqui alguns exemplos, algumas dicas práticas para conseguirmos ser concisos, no nosso dia a dia. Devemos sempre usar números em algarismos e não por extenso, e se estivermos a escrever em inglês, convém sempre usarmos os verbos contraídos, ou seja, cannot passa a can't. Usar sempre os menos caracteres possíveis. Eu gostava de vos dar um número ideal, mas realmente vai depender da mensagem que se quer passar e do tamanho da plataforma, seja mobile ou web. Botões, idealmente uma ou duas palavras, podem ser mais, mas pode não ser tão legível. Usar sempre voz ativa e tempos verbais simples. Tempos verbais é o famoso presente, passado e futuro da primária. E criar sempre uma hierarquia de texto. Trouxe-vos também então aqui um exemplo do Instagram, no onboarding, quando o seu utilizador não tem nem seguidores nem a seguir. E neste primeiro impacto, conseguimos perceber que esta mensagem é demasiado. Temos duas frases, que até são compridas, as duas a negrito, o que acaba por se calhar aumentar um bocadinho a carga cognitiva do utilizador e que não o direcione de todo para o que nós queremos. Se então nós criarmos esta hierarquia de texto e reduzirmos o texto para o essencial, se calhar aumentamos a probabilidade do utilizador completar a ação que queremos. O texto também deve ser claro, ou seja, o texto deve ser simples, que o máximo de pessoas o consigam perceber e ter sempre o objetivo presente. O que eu quero dizer com o objetivo presente é, às vezes, quando nós tentamos ser concisos, acabamos por ser concisos demais e poder perder perder o sumo da mensagem, ou seja, devemos sempre ter em atenção que a mensagem está presente. E por fim, conversacional, ou seja, falar como um humano e não soar robótico e não utilizar palavras que os utilizadores não estejam familiarizados com. No mesmo exemplo, Finster, se nós quisermos tornar ainda mais claro, tiramos as palavras que estão aqui que são técnicas, ou seja, a parte VMAs, que é o nome da radiofrequência, e que ninguém ia perceber a não ser se fossem engenheiros de firmware ou de radiofrequência. E se quisermos então tornar o texto mais conversacional, olhamos para a mensagem como se estivéssemos a falar com um amigo. Estamos aqui num caso em que a pessoa pode ter acabado de perder o animal de estimação e em vez de tratarmos então, em vez de tratarmos como um módulo, que é o dispositivo que está na coleira do animal, tratamos sim pelo nome e damos também mais uma pista que possa ajudar. Então, dicas práticas para conseguirmos ser claros e conversacionais. Usar sempre termos familiares aos utilizadores, não usar termos técnicos ou gíria e evitar palavras que tenham vários significados. Podemos também ler em voz alta. O ler em voz alta ajuda-nos a perceber se o texto é demasiado robótico ou não. Então, se nos soar um bocado robótico, é melhor sempre reformular e tornar o mais humano possível. E trouxe-vos aqui um exemplo
de uma aplicação de umas aulas que eu estou a tirar, que sempre que eu tento cancelar, uma aula, só consigo à terceira, porque eu leio cancel e depois ao clicar no cancel, não estou de todo a fazer a ação que eu queria, estou só a ignorar o pedido e é muito frustrante. Então decidi trazer-vos como exemplo de clareza e se e também tentei mudar para algo mais, mais claro, ou seja, perguntar se quer cancelar a aula e o botão a representar também esta ação. Ou seja, um utilizador deve sempre conseguir perceber, a partir do botão, qual é a ação que vai tomar. Portanto, aqui conseguimos fazer isto ao contrário da versão original. Eu trouxe-vos também uma exceção da clareza, é a única exceção que vos trouxe, porque às vezes quando tentamos ser claros, nunca nos podemos esquecer de outros aspectos, como legais e da privacidade. Neste exemplo aqui, diz que o e-mail ou password está incorreta, e se eu quisesse ser mais clara, porque há espaço para ser mais claro, ou seja, ele dizer qual é o parâmetro que está errado, podia estar a constituir uma falha de segurança e devemos sempre precaver-nos a nós, ao produto, à empresa e ao nosso utilizador. Avançando então para mais um princípio. O texto deve ser útil, ou seja, deve sempre mostrar quais os passos a seguir, direcionar para a solução e para a ação. E se possível não, mostrar sempre o conteúdo certo na altura certa, não vale a pena estar a sobrecarregar o nosso utilizador com informação que não necessita. Por exemplo, não vale a pena estar a falar de pagamentos quando estamos no login, não faz sentido. Aqui então no mesmo exemplo Finster, em que o utilizador perde a conexão com o seu animal de estimação. Se quisermos direcionar, ser o mais úteis possíveis, direcionamos sempre para a ação, ou seja, em vez de dizermos tentar outra vez, direcionamos para a ação, que é abrir o mapa e depois ele assim consegue fazer o tracking do seu animal de estimação. Algumas dicas práticas então para conseguirmos ser úteis. Lá está, direcionar sempre o utilizador para a solução sempre que possível. Há alturas que isto não é possível, mas sempre que o é, direcioná-lo. Explicar então só o que for preciso para realizar a determinada ação e podemos também recorrer aqui a Progress Disclosure, que é só mostrar informação que for relevante, ou seja, ir mostrando informação aos poucos, sendo relevante sempre para o utilizador. Aqui eu trouxe-vos um exemplo do Instagram, como aconteceu há umas semanas, em que eu tentei mudar um username Chuveiro, numa página, para ninguém. em que Pena. apareceu uma mensagem de erro e não me direcionava, nem me dizia como é que eu contactava o suporte, e isto era tudo muito mais fácil e resolvia horas e horas de frustração se me direcionasse simplesmente para o suporte, nem que fosse o Help Center. Deve ser também intencional e consistente. Intencional eu quero dizer que quer o objetivo do utilizador, quer do produto estejam presentes e consistentes, para além da voz e do tom como vimos acima. Deve também ser consistente nas palavras que usam. Por exemplo, se eu perguntar ao utilizador se quer alterar o nome do módulo, por exemplo, do dispositivo do animal de estimação, não faz sentido utilizarmos um sinónimo no botão ou no texto a seguir. Acaba só por ser confuso e não ajuda todo o utilizador. Então, dicas práticas para conseguirmos ser consistentes e intencionais. Idealmente, devemos sempre definir quais são as nossas palavras a usar, a nossa voz, o nosso tom, a formatação, tudo dentro do Content and Style Guidelines para que possamos ver se está aí de encontro e se somos coerentes e consistentes. E por fim, verificar então se o objetivo da comunicação tem quer o interesse do utilizador e o interesse do produto. E por fim, o texto deve ser sempre acessível. Só aqui uma parte, toda a questão de acessibilidade dava para outra apresentação igual, ou 2 ou 3.
Portanto, aqui só vou focar mesmo em alguns pontos muito específicos e 2 ou 3 que são bastante básicos. Portanto, acessibilidade, não é? Acessível. Qualquer pessoa deve conseguir usar o produto, tendo ou não alguma diferença visual, auditiva, física, e então algumas dicas práticas para conseguirmos que o nosso conteúdo seja acessível. Usar sempre texto simples, do 6º ao 8º ano, idealmente. Se for um produto mais técnico, podemos sempre ir para o 10º ano. Usar sempre texto alternativo em cada ícone, ilustração e imagens. Devemos sempre considerar alt text e screen readers, ou seja, aqueles dispositivos que as pessoas que têm dificuldades visuais utilizam para navegar no produto. Evitar metáforas ou referências culturais e usar nomes e pronomes que sejam neutros. E trouxe-vos aqui um exemplo, isto é mais um exemplo negativo do que outra coisa, que eu não sei se vocês têm esta noção, se calhar quem trabalha com SEO tem essa noção, que muitas vezes para que os produtos ou as páginas web sejam ranqueadas acima na Google, utilizam a parte do alt text para fazer keyword stuffing, ou seja, que é para encher para lá as keywords, e se for alguém que tiver alguma dificuldade de acessibilidade, chega a esse produto ou a essa página e em vez de perceber o que se está a passar, só ouve keywords repetidas e não é de todo acessível e não é de todo intuitivo e nada fácil de navegar para quem tem estas dificuldades. E por fim, agora estamos a acabar, quero apenas acrescentar que o X-Writing é facilitar a vida do utilizador e tornar a experiência o mais intuitiva possível. E isso às vezes significa não acrescentar texto nenhum e não há mal nenhum com isso. Nós devemos ter sempre em atenção que qualquer palavra, qualquer frase tem que ter o seu propósito, como disse a Lorena e a Marina, e se formos para acrescentar texto só porque sim, não vale a pena, nós temos é que sempre pensar no nosso utilizador. E com esta me despeço não, mas termino. Obrigada a todos que estiveram aqui a acompanhar esta apresentação. Tenho também aqui uns recursos úteis caso também quem esteja a começar, dá sempre uma ótima ajuda e se vocês quiserem aproveitar. E acho que agora passo a palavra à Lorena outra vez. Obrigada, Catarina. Vou fazer. Vou parar. Se calhar podes. Ou então não. Não, só porque uma das perguntas que nos fizeram foi precisamente sobre estas dicas para referências e bibliografia. No entanto, nós vamos partilhar a apresentação nos próximos dias, portanto também vão ter do vosso lado estas sugestões da Catarina. Portanto, vou começar aqui pela primeira pergunta feita pela Maria Ana. É uma questão mais para os organizadores, ou seja, o que é que, mas já agora, Catarina, se tiveres alguma ideia também sobre esta pergunta, o que é que consideras necessário para um bom portfólio de UX Writing? E se tens alguns conselhos para como criar projetos próprios para o portfólio? Ok, para criar projetos próprios, ou seja, se calhar se o teu portfólio estiver a começar, acho que podes sempre pegar em alguma aplicação que tu gostes e que achas que podia ser melhorado, ou seja, podia ser mais intuitiva e o texto podia estar melhor. Podes sempre tentar refazer toda a app, toda a comunicação que aparece lá. Acho que era. Qual era o início da pergunta, Lorena? Era basicamente o que é que consideras necessário para um bom portfólio de UX Writing? Ok. Sim, e explicar o pensamento, não só mostrar como fizeste, mas sim o porquê e o que é que te levou a esse porquê. Acho que é isso. Sim, vou só aproveitar para concordar contigo e daquilo que se vê e do que se partilha por aí a nível de portfólios de UX Writing, a maior parte das coisas que se vê são páginas muito simples, mas que têm esta estrutura de saber explicar claramente qual é que é o problema que temos que resolver ou que estamos a resolver, a forma e depois a forma como resolvemos e a forma como também vamos medir o sucesso. Ao respondermos a estas três coisas em portfólios,
mesmo que seja um portfólio só com 1 ou 2 projetos, provavelmente já é o suficiente para chegarem muito à frente de pessoas que não têm um portfólio estruturado desta forma. A segunda pergunta do Tiago, qual deverá ser a formação de base de um UX Writer? Não é necessário, acho eu, um UX-writer ter formação de base, acho eu, mas sim que perceba também alguns fundamentos do UX e do UX design, para que também consiga entrar na equipa de design e não ficar perdido quando há qualquer discussão. E, para além disso, acho que já existem também alguns cursos que quem quiser explorar, existe um grátis, acho eu, que é do UX Writing Hub. E depois também existe um do UX Writers Collective e outro de 6 meses, também da mesma UX Writing Hub. Portanto, se vocês quiserem estudar, tem esses cursos, mas acho que também existe muito conteúdo muito bom no Medium, existem livros que dão imenso apoio, portanto, não sei se devemos dizer qual é a formação que se deve ter, porque não é necessário, não é obrigatório. Sim, eu concordo. Nós no último meetup falámos um bocadinho sobre isto e dissemos que a grande parte dos UX writers vem de outra área do mundo do conteúdo, até de jornalismo, até próprios designers que tenham gosto pela prática também se tornam UX writers. Mas eu também já conheci, já trabalhei com um excelente UX writer que não tem qualquer formação em conteúdo. Portanto, eu acho que, pessoalmente, não acho que seja preciso uma formação para sermos um bom UX writer. Apenas temos de ter noções de usabilidade e também sensibilidade suficiente para nos pormos no lugar dos nossos utilizadores. Ao termos esta empatia, já é meio caminho andado para sermos um bom profissional nesta área. A Maria também... Desculpa, Não, a cena da empatia acho que realmente é um ponto fundamental para sermos um UX-writer, ou seja, percebermos quais são as preocupações deles e conseguirmos colocar também no papel deles. É muito importante. Exato. A Maria outra vez perguntou como é que é o mercado para UX Writers em Portugal. Eu não sei bem em que aspecto é que a Maria queria saber isto. Nós também falámos um bocadinho sobre isto no nosso meetup anterior. Queres acrescentar alguma coisa, Catarina? Ou seja, o UX-writing ainda é muito novo, no geral, e ainda muito mais em Portugal. Portanto, acho que a oferta para o UX-writing em si não acaba por ser bastante limitada. Se calhar pode estar disfarçada por outros nomes, se calhar como o copywriting, como foi falado no meetup passado, ou até product writer ou editor, acho que foram também essas palavras que foram ditas. Mas para o UX-writing em si, acho que ainda está muito a começar e acho que ainda temos muito para andar nesse aspecto. Sim, sem dúvida, concordo contigo. A Ana foi a pessoa que perguntou por bibliografia, cursos e workshops que recomendamos. Aqui no ecrã já podem ver algumas sugestões da Catarina. Portanto, nós vamos também enviar a apresentação a seguir para também poderem ficar com esta lista. O Norberto perguntou qual a razão por trás da recomendação de usar as contrações em inglês, dado que o uso de contrações numa escrita mais formal não é comum. Será para promover a ideia de conversação? Exato, é para ter sempre o texto, lá está, sempre mais em conversacional possível e sempre mais claro. Para não falar que também a maior parte das vezes não temos muito espaço para escrever, não convém ter um cannot quando podemos ter um can't. Eu acho que em UX Writing o que é formal, um bocado a escrita formal e todas as regras gramaticais são sempre aqui um bocado aligeiradas para conseguir passar a informação e lá está, às vezes o utilizador não vai ler todas as palavras que estão ali e o que interessa é sempre direcioná-las e às vezes eles não se estão a importar por
essa gramática. Uhum. É curioso porque eu sei da Sarah Richards do Content Design London, que são, não sei se é uma entidade, digamos assim, ou a equipa por detrás do site do governo do Reino Unido. E eles fazem uma data de testes de usabilidade e uma das coisas que descobriram foi que as contrações negativas em inglês não são muito acessíveis, ou seja, para pessoas com dislexia, por exemplo, mas já as positivas já não encontraram a mesma coisa. Portanto, já começa a haver pessoas que não recomendam o uso de contrações negativas, mesmo promovendo esta conversação. Portanto, é engraçado. Como, por um lado, permite-nos ser mais curtos naquilo que escrevemos, mas depois também, por outro lado, existe a parte da acessibilidade que ainda não é dada assim Sim, tanta atenção. sim, a acessibilidade ainda tem que, acho eu, mesmo em termos de escrita, ainda temos muito trabalho pela frente para perceber exatamente quais são as técnicas e quais são as dicas práticas mesmo para definirmos. E essa, por acaso, é bastante interessante. Não estava a par. Uhum. Aqui a Maria perguntou se existem algumas barreiras linguísticas no sentido de ser mais difícil fazer UX Writing em inglês, não sendo falante nativo da língua, ou melhor, as empresas estrangeiras preferem falantes nativos ou não têm importância significativa? Assim, pelo que eu tenho lido, há vantagens para nativos, mas eu acho que é uma vantagem assim um bocado disfarçada, porque eu acho que não nativos conseguem ser UX writers igualmente bons, numa língua que não é nativa deles, porque se calhar utilizam expressões muito mais simples, que é o que se quer em UX writing, e não são tão não vou falar a palavra, mas acabam sempre por utilizar uma linguagem mais simples e não usam metáforas ou não usam referências culturais que se calhar podem acontecer sendo nativas da língua, o que podem não ser bem vistas se calhar também em contexto de UX writing. Ou seja, acho que existe esta discriminação, não é bem discriminação, mas preferência por nativos, mas não acho que não nativos versus nativos, ou seja, que os nativos sejam sempre melhores UX writers do que não nativos. Acho que não é assim tão literal. Sim, eu até a Guilmara partilhou um artigo muito bom que fala precisamente nisto, de uma UX writer que não é nativa, mas que é fluente em inglês e que explica as formas como esse fator a tornou inclusivamente numa melhor UX writer pelas razões que tu disseste. Portanto, eu pessoalmente concordo contigo que não tem importância significativa o facto de não sermos nativos. A Maria também perguntou sobre os salários de um UX Writer em início de carreira e possibilidades de crescimento, com base na nossa experiência. Existem alguns estudos já que falam sobre isto, mas nenhum se foca em Portugal e também não há muitos que se focam na Europa. Acho que podes ver aqueles que abordam a América e tentar fazer então uma comparação para a média de salários de lá e a média de salários de cá, porque não existe mesmo este estudo. Eu acho que a UX Writing Hub tem este estudo já mais generalizado, porque também aborda UX Writers de Israel, da Polónia também assim, mas é difícil dar-te uma resposta muito... Sim, muito direta. Eu acho que até o UX Writing Hub está outra vez a fazer um inquérito para publicar portanto, um estudo mais recente precisamente sobre esta questão, sobre os salários dos UX Writers pelo mundo. Portanto, acho que em breve vamos ter também esse update.
sobre os salários dos UX Writers. A Joana pergunta como utilizar o UX Writing em contextos mais comerciais, por exemplo, na geração de leads online ou processos de compras online. Ou seja, acho um bocado complicada essa questão, ou seja, tendo em conta que o UX Writing é muito voltada para o produto e para o copy que está no produto, mas eu acho que o microcopy pode ser um ótimo recurso, se calhar nestas vertentes que estamos a falar, sempre mais vendas e mais geração de leads, porque existe um exemplo muito bom do Grammarly que diz add to Chrome, it's free. Aquela parte do it's free é microcopy e dá um boost enorme também nas suas conversões e ao adicionar o Grammarly ao Chrome. Portanto, isso é um bom exemplo. Eu acho que também há outros bons exemplos, também tentar lembrar de alguns, mas sim, é possível. Se calhar recorrendo mais a microcopy, ou seja, pequenas pistas que ajudem a acalmar alguns receios ou algumas dúvidas, e acho que é mais por aí. Não sei se a Lorena quer dizer. Não, sim, concordo contigo, até especialmente em processos de compras online, onde que faz sentido ter estas pequenas dicas ao longo destes processos para diminuir um bocadinho a fricção que às vezes sentimos nestes processos. A Marcel pergunta, também gostaria de fazer uma pergunta. As metodologias de pesquisa em UX são muito diferentes das metodologias de pesquisa académica e quais seriam possíveis caminhos para alguém da área da linguística que ainda não tem um portfólio em UX fazer uma transição de carreira para UX Researcher? Ok, eu não sei bem como é que é a pesquisa académica, já vai há algum tempo desde a universidade, mas acho que também pode incluir focus group, também usability testing, que é diretamente com os utilizadores. Portanto, eu não estou bem a lembrar do estudo académico, mas acho possível. Acho que existe sempre alguns pontos que se vão tocar, nem que seja estes tais focus groups ou A/B testing ou por aí. Mas acho que não sou a melhor para falar de UX Research. Eu confesso que também não sei se Marina e se Pedro se têm alguma coisa aqui, se calhar a acrescentar, mas como isto é tão específico para UX Researcher, se calhar não somos os mais indicados para aconselhar, não sei. Não, eu ia perguntar se temos alguém na audiência que é UX Researcher e que gostasse de contribuir. Também. Ok, entretanto, se não houver ninguém, vamos continuar. O Norberto pergunta como usar o UX Writing para salvaguardar a experiência do utilizador relativamente aos estándares de plataforma. Reparei que os exemplos de propostas de revisão das caixas de diálogo têm a ação primária à direita, associado ao OS da Apple, que pode fazer alguma confusão aos utilizadores não Apple. Eu acho que não sou a melhor pessoa para te responder a esta questão. Se vocês me puderem ajudar, algum de vocês da UX Writing Portugal, tem alguma ideia quanto a isto? É uma pergunta muito específica. Honestamente também não me estou a lembrar assim de nenhuma, ou seja, salvaguarda a experiência do utilizador relativamente aos estándares de plataforma. Eu não sendo uma Apple user, não sendo iPhone user, ainda se torna ainda mais complicado para mim responder a esta pergunta. Mas pronto, se Marina e Pedro, se não tiverem aqui nenhum insight, se calhar vou continuar. A Marina Meireles pergunta algum conselho sobre a utilização de linguagem inclusiva e não binária. Acho que inclusividade dava para toda uma palestra. Acho que é muito difícil dar um ponto específico.
acho que temos que esperar pelos próximos meetups da UX Writing Portugal para se calhar te responder, porque acho realmente que é um tópico muito complicado e que exige também muito e merece toda uma apresentação para discutirmos isso. Sim, concordo, sem dúvida. É um dos temas que nós temos em mente para um futuro meetup. É algo bastante complicado na nossa língua, não é tão fácil quanto em inglês. Há sempre algumas formas de tentarmos contornar isto, mas claro que não da mesma forma, não de uma forma tão eficiente quanto o inglês. Mas sem dúvida concordo contigo, Catarina, que isto eventualmente vamos trazer este tópico para um futuro meetup. Tanto que até especialmente no Brasil começa-se a falar muito sobre isto, especificamente em UX Writing e até em Portugal também já se começa a ver alguma documentação em relação a isto, especificamente da União Europeia. Portanto, no próximo meetup de certeza que abordaremos esta pergunta. Exatamente, algo que faço em inglês muito complicado em português, como disse a Marta. A Tássia pergunta-te se trabalhas ao lado dos designers e pediu-te para falares um pouco sobre o teu processo e sobre o teu dia-a-dia como UX Writer. Sim, então o dia-a-dia é trabalhar diretamente com a designer. Nós trabalhamos juntas para definir como é que então é toda esta conversação do utilizador. O design define o flow, por assim dizer, e eu dou os meus inputs no que toca ao copy, como é que se calhar podemos mudar algumas outras coisas para que então a narrativa da história seja mais, que ajude mais o utilizador. É muito por aí, depois também o conteúdo passa sempre por o content lead, que é para sempre termos bastante aqui, ler sempre 2 ou 3 vezes, que é para ter a certeza se o copy está perceptível, se vem de encontro também com o que queremos. E é muito assim, ou seja, entra-se sempre numa fase mais inicial e ao longo do flow e vai-se dando também aqui inputs também com a designer. Eu não sei se a Lorena ou a Marina, como estão também em empresas maiores, se querem falar um bocado do processo numa empresa maior. Bom, é assim, eu diria que também depende muito da quantidade de UX Writers que há na equipa, porque, por exemplo, sei que a Marina tem uma equipa e eu ainda sou a única UX Writer, portanto, mesmo numa empresa grande, nos dois casos, Sim. temos equipas completamente diferentes. E isso também afeta a forma como os UX Writers trabalham com os designers, ou seja, no meu caso tenho cerca de 6 ou 7 designers e só uma UX Writer. No caso da Marina, acho que isso está muito mais equilibrado. Portanto, isso também causa um grande impacto no dia-a-dia e nos processos, porque às vezes por uma questão de tempo não podemos participar num projeto logo do início, como seria preferível. Portanto, é sempre um jogo de equilíbrio, acima de tudo. Temos aqui 2 minutinhos até acabar aqui o nosso meetup. Vou só fazer-te uma última pergunta. Deixa aqui ver. Neste teu dia-a-dia, quais é que são algumas metodologias que usas antes de realmente descreveres os textos? Então, primeiro convém sempre perceber com quem é que estamos a falar, quais são as palavras, então recorrer também ao Content and Style Guideline, perceber quem são os nossos utilizadores, que lá está, todas as definições do utilizador que temos, a idade, se estão tech-savvy ou não, quais são as preocupações, ou seja, acho que isso também é muito, devemos ter sempre, antes de começar a escrever, que é quais são as preocupações que eles possam ter ao longo da experiência, porque assim nós conseguimos focar ou não focar em algum texto que os ajude a acalmar ou a segurar. Então é perceber então a experiência e perceber então quais são as coisas que nós devemos transmitir, ou seja, às vezes, por exemplo,
se fosse num screen de checkout, vamos dizer, se calhar precisávamos de nos pôr nesse lugar e perceber, ok, o que é que eu preciso saber aqui? O que é que eu preciso de ser acalmada aqui? Será que vou ter esta dúvida? Será que vou ter esta dúvida ou outra dúvida? Ou seja, devemos sempre perceber então quais são estas preocupações e depois pegarem toda a voz e todo a terminologia e começar a escrever. Nunca vai ser o primeiro copy que se escreve que vai ser o final, ou seja, começas tipo a debitar toda a informação e depois começas a cortar até e iterar por, pelo sendo consistente ou sendo conciso ou sendo claro, até chegar então ao teu copy final, que provavelmente sendo final, passado X tempo vais ter que voltar a mudar porque não faz sentido ou houve alguma mudança e tens que mudar também, ou seja, é assim. Acho que Identifico-me muito com respondi. isso. Sim, identifico-me bastante com esse processo. Pronto, já chegamos aqui às 7, infelizmente não podemos responder às perguntas todas, mas se tiverem alguma pergunta para fazer diretamente à Catarina, acho que provavelmente podem adicioná-la no LinkedIn podem e sempre fazer-lhe a mandar pergunta mensagem. diretamente, sim. Ou se tiverem alguma questão especificamente para mim, para a Marina e para o Pedro, também podem falar connosco tanto no LinkedIn como no Instagram. E pronto, vemo-nos no próximo meetup, espero que tenham gostado. Sim, obrigada por estarem cá todos. Sim, muito obrigada, Catarina, por teres juntado a nós Obrigada e eu. partilhado a tua experiência connosco. E obrigada a todos, obrigada novamente por terem vindo e até ao próximo meetup.